Confira hoje no Data Circle News. Do cassino à falência, IAs mostram vício em jogos de azar. Assistentes de IA erram quase metade das respostas sobre notícias. Cada vez menos cliques. IA do Google redefine o jornalismo. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News, com nossos queridos Senior Data Scientist Ciro Paiva. Fala aí, Cirão. E aí, galera, prazer estar aqui mais uma vez. Boa. E Camila Moreno. Olá. E aí, Camis, prazer ter você aqui de novo. E o nosso querido AI First Transformation Manager. Cargo bonito esse seu, hein, Léo? Prazer ter você aí. Eu quero mudar o nome do meu cargo. Pra ficar mais bonito. E aí, pessoal? Boa, galera. Então, hoje, para variar, né, nosso time fez um trabalho excelente aqui para buscar notícias para a gente começar a comentar. E começando já com a primeira notícia, bom, não me apresentei, sou Vitor Pontello, diretor da Artefact, host do podcast, prazer estar aqui com todos vocês. Bom, seguindo então com as notícias, a gente segue para a primeira, do cassino à falência. As IAs podem viciar em jogos de azar. Essa aí combina, inclusive, com uma que a gente falou há pouco tempo aqui no News também, né? Fala aí, galera. Sim. Essa aqui eu acho muito interessante. À primeira vista eu acho engraçado, assim, quando eu vi essa notícia foi no Twitter, assim, no X, então era já a galera comentando e botando, agora eu acredito que a IA pode me substituir mesmo, tal, então tem essa conotação um pouco engraçada, mas sobre um outro ponto, um pouco mais entediante, eu acho que algumas descobertas desse artigo que a gente vai comentar um pouco depois são super importantes. Por exemplo, viram que primeiro que a IA copia algumas falácias assim, de jogadores, tipo assim, uma grande vitória pode compensar várias derrotas, que é um comportamento... Falácias lógicas, né? Assim. Isso, falácia do jogador. Mas o que eu achei mais legal foi que eles usaram um autoencoder para ver as ativações dos neurônios da rede neural, quando ela tomava decisões mais seguras e mais arriscadas, e viram que existiam grupos de neurônios mais da parte do risco e mais da parte da segurança. Isso por si só já achei super divertido, mas acho que conversa muito com uma pesquisa que o Dario Amodei, acho, da Anthropic fez há um tempo atrás, de tentar quebrar essa caixa preta dos modelos e entender o funcionamento, e que a gente conseguindo entender essas estruturas de pensamento das LLMs, a gente consegue talvez modificar os pesos de grupos de neurônios específicos e como se fosse mudar o cérebro de uma pessoa, né? Então, se você identifica quais os neurônios, grupos de neurônios responsáveis por decisões mais seguras, mais pé no chão, e você artificialmente tunar aqueles pesos, você pode construir uma IA que artificialmente é mais segura. Então, talvez para alguns objetivos seja muito legal. E o esclarecimento dessa caixa preta, eu acho que é fascinante, assim. E eu acho que pode gerar umas IAs que a gente consiga ter mais confiança no comportamento delas, porque teve uma intervenção humana, não foi apenas refém dos dados de treino, assim. Então, achei bem legal. Cara, é quase uma psicologia comportamental de IA, né? E você identificar esses vieses, só que, bom, não sei o que é mais fácil, reprogramar os neurônios de uma IA ou reprogramar os comportamentos e formas de pensar de um ser humano. Eu acho que, na teoria da minha cabeça, da IA seria mais fácil, talvez mais claro de como fazer. Eu também acho. Fala aí, Léo, vai lá. Aí, Ponte, mas a minha esposa é psicóloga. Então, acaba que dentro dos estudos e tudo, né, que eu acompanho, eu vejo que a mente humana é extremamente complexa, né? E é interessante ver o LLM meio que replicar essas questões humanas, e eu vejo que como o Ciro falou, essa questão de tentar
abrir essa caixa preta, fazer esse tipo de teste é super importante, né? Porque a gente inevitavelmente vai precisar de inteligências artificiais que sejam mais seguras. Obviamente, esse caminho também da gente conseguir domar demais a tecnologia, né? Pode trazer depois também algum tipo de manipulação muito mais forte também dentro do LLM, né? Que a gente ainda não viu ou não está ainda preparado para lidar com isso. Então é aquela coisa, sempre é uma faca de dois gumes, né? Que vocês usaram a analogia aqui da psicologia, né? Considerando esses 2 pontos ali que o Ciro trouxe, mas mudando um pouco a analogia, pode ser algo parecido com influenciar na genética do algoritmo ali, que vai resolver um determinado problema, mas pode gerar vários outros problemas que você ainda não conseguiu mapear, e não necessariamente você vai conseguir descobrir isso na hora. Então pode gerar algum tipo de mutação não mapeada ali, que vai gerar um apocalipse zumbi das IAs ali, sendo um pouco mais exagerado, mas assim, acho que talvez com uma visão um pouco mais pessimista ou cética, mas eu acho que o caminho para abrir ou desvendar essa caixa preta das IAs no nível de complexidade que esses modelos são, ainda, não digo que a gente não está evoluindo, mas ainda tem muita coisa para a gente conseguir evoluir nesse sentido. É interessante o cara lá do Google, né, que é considerado ali um dos pais da IA, até ganhou o Nobel, né, o Geoffrey Hinton. Ele sempre foi muito preocupado com essa questão da tecnologia, inclusive ele saiu na época do Google para poder ter uma voz mais ativa em relação ao que ele queria falar, né? E aí essa semana ele também trouxe uma questão que tem um pouco de relação com isso, que ele falou, não, acho que o caminho para a gente ficar seguro em relação ao futuro da IA é que a gente tem que tratar ela como se fosse uma mãe, a gente como filho. Então, até para você ver um cara que é um cientista, né, um cara que participou ativamente do desenvolvimento dessa tecnologia, trazer perspectivas humanizadas sobre o problema, de como resolver, é bem interessante, né? Tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Não, legal, bom ponto. Bom, pessoal, vamos seguindo para a próxima notícia aqui, que as notícias, como eu disse, estão muito boas. Assistentes de IA erram quase metade das respostas sobre notícias. E aí aqui a gente vai fazer um disclaimer, porque a própria notícia ela já vem com um case embutido nela, porque muitas vezes a gente usa LLMs para fazer o resumo das notícias aqui, para facilitar a nossa leitura quando a gente vai fazendo a curadoria das notícias, né? E nesse caso, o pior colocado da notícia de fato foi o Gemini. E a gente usou o Gemini para fazer o resumo da notícia. Não é que o Gemini mudou o pior colocado, colocou o ChatGPT e ainda piorou a pontuação do ChatGPT na notícia, e ele, de fato, inventou totalmente o percentual que ele tinha colocado ali no resumo, colocou 63%, quanto, na verdade, era o Gemini 72%. Joguei a bomba aí, agora vocês comentam. Tinha um outro headline que era das personalidades da LLM, tô achando que eles vão ter que refazer, porque talvez o Gemini não seja tão bonzinho assim, né? Já é um pouco mais malicioso para se proteger. E é interessante, né? Porque quando eu testo bastante essas ferramentas e tenho utilizado bastante cada vez mais a questão do Deep Research, que é aquela funcionalidade de pesquisa profunda dos LLMs, né? Então a OpenAI tem, o Google tem, e a quantidade de fontes que o Google tem acesso costuma ser muito maior do que as outras. Então, obviamente, isso não diz muito sobre a qualidade do resultado, mas a gente vê que eles conseguem acessar muito mais fontes, até porque eles são os pais da busca, né? Tem todo esse acesso facilitado nesse sentido, e o que faz com que um erro desse tipo para ele seja um pouco complicado de justificar, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão, né? Acho que o grande ponto aqui é essa questão da confiança que a gente acaba tendo, né? A gente acha que pelo fato de estar ancorado em notícias da web, ou seja, uma fonte verificável, que isso por si só garante ali a qualidade da informação, quando na verdade não. Ou seja, curadoria continua sendo importante, a parte humana ali de validar, que caso contrário a gente pode usar dados errados aí em coisas importantes e problemas acontecem, né? Cara, ter senso crítico. Opa, pode ir. Não, isso não é um problema novo.
eu acho que a ideia do se tá na internet é verdade, eu acho que existe desde que existe internet. Eu acho que aqui é só o mesmo problema, só que on steroids. Então, chega um ponto onde ele se autoalimenta. Então, a gente tem informações que não são verídicas, e a gente tem muito problema com fake news. As LLMs são treinadas em cima disso, misturam as informações. E também elas são modelos probabilísticos. Então, tipo, não necessariamente o principal delas é garantir que a informação esteja exatamente igual à fonte, mas sim o que probabilisticamente faz mais sentido. Ou seja, dependendo da temperatura dele, ele vai alucinar mais ou menos. Ele vai inventar mais ou menos. Bom, eu ia comentar uma coisa, mas acho que eu vou antecipar o que seria o próximo. Então, vou deixar o Ciro falar. Tá bom. Cara, eu concordo aqui plenamente. Eu acho que o grande problema, de novo, eu volto nesse ponto aqui, eu acho que é o não letramento tecnológico da maioria da sociedade, assim, porque eu acho que sempre teve o problema de termos informações erradas em notícias, como a Cami falou. Quando era a gente clicando em sites específicos, a gente podia chegar e falar lá pro nosso amigo, falar, ó, eu vi a notícia tal, a pessoa falava, você viu em qual site? Aí, vi no site, sei lá, um nome ridículo, assim. Aí, mas esse site não é confiável e tal, uma coisa assim. Nessas IAs, que já pegou todo o hype aí da boa inteligência artificial, você meio que tenta horizontalizar o nível de conhecimento dela e você é natural para quem não entende esse comportamento estatístico e que ela só aprende com o que ela foi treinada e de temperatura e volatilidade, que você pensa assim, cara, ela consegue me explicar conceitos de física quântica. Ela não vai errar quantas calorias tem no meu frango aqui, porque é uma coisa muito mais assim, tipo, óbvia. Mas não, porque depende muito do já se foi treinado. Então, eu acho que olha-se para essas IAs como uma grande inteligência artificial generalista, AGI, que chegamos aí, e você tende a confiar mais em qualquer coisa que ela fala. E aí eu acho que o maior perigo vem disso, assim, nesse sentido, né? Desse endeusamento da inteligência artificial por ser um mesmo lugar que você pesquisa várias coisas difíceis e aí você acha que ela sabe de tudo muito, assim. Eu acho que eu concordo totalmente. Acho que ainda tem são 2 pontos. Acho que esse é um dos principais. A questão do letramento é algo que eu falo que é sempre importante. Sempre vou falar. Acho que não tem como mudar. Tem que ter e para aumentar essa maturidade, né, em relação ao uso da tecnologia. E essa questão também que o LLM ele não sabe dizer não sei, né? Ele responde tudo. Qualquer coisa que você falar ele vai responder. Sempre tem uma resposta para tudo. E esse é um grande agravante nesse sentido. Porque seria facilmente resolvido se ele pudesse falar não sei, mas ele não fala, né? Ele responde e aí é onde confunde as pessoas e aí os mais impactados são as pessoas sem letramento mesmo. Exato. Tem até um exemplo da notícia que é em relação ao Papa. E eu vivi isso na prática porque eu e o Ciro a gente faz aula de espanhol juntos. E aí cada um tinha que ser um personagem e fazer umas perguntas um com o outro. E aí eu precisava fazer perguntas pro Papa Leão. E aí eu pedi, eu falei assim, que tipo de pergunta o Papa Leão faria para sei lá quem? E aí citou o Papa Leão de 1900, sei lá, 1800 e bolinha. Aí eu falei assim, não, tem um novo Papa Leão. Aí, tipo, eu não lembro se era o Gemini ou o ChatGPT, falou assim, não tem, só tem aquele ali. Aí eu falei assim, faz uma busca. Aí ele fez a busca, daí ele viu que de fato existia. Então, realmente, confiar cegamente como sendo a fonte principal é perigoso. E são 2 pontos aí, né? O seu exemplo é bom porque você, com letramento, sabe dizer que ele precisa fazer uma busca. Quem não tem isso, quem não sabe o mínimo, não vai perguntar isso. Vai ficar, talvez, com aquela informação ali. Então, acho que aí tem as 2 coisas, né? Tem os 2 cenários ali e, inclusive, mostrando que o letramento é importante, né? E além do letramento, a pessoa ser um pouco... desafiar um pouquinho mais a IA, ter um senso crítico com relação à resposta. Só contando um caso que também... eu estava olhando equipamento, agora eu estou gostando de montanha. Estava olhando um equipamento para subir uma montanha, e essa montanha que eu estava olhando o equipamento chega a menos 30 graus Celsius lá em cima.
E aí eu perguntei qual bota que eu deveria usar para escalar essa montanha. E ela me ofereceu uma bota que eu fiquei puto quando eu vi a sugestão. Eu falei, você está sendo irresponsável e esse tipo de esse tipo de output que você está dando pode colocar pessoas em situação de comprometimento da integridade física delas. E aí ela ficou toda desculpa, vou ser mais cuidadosa da próxima vez. Foi bom mesmo. Aí, Muito pai, muito pai. dei uma bronca no ChatGPT, foi isso aí. Só queria ajudar. Eu falei, pesquise mais fontes para trazer resultado que são confiáveis. Ela, verdade, tem que pesquisar. E ela trouxe e depois melhorou um pouquinho, mas tem sempre que ficar esperto. Meio que retrazendo aquele exemplo analogia que a gente fez lá atrás do estagiário, no fim do dia, tipo, ou um estagiário ou uma criança / adolescente, mas nesse momento incipiente, você ainda tem que olhar com um olhar de tipo, existe uma inteligência? Existe, mas é uma inteligência em informação. E a gente tem que também ajudar na reeducação dessa inteligência. Sim. Exatamente. Eu costumo dizer assim, somente treinamentos principalmente, né, quando envolve letramento. Tem um frameworkzinho que é assim, ó, chega numa parte do framework se você deve ou não usar IA, que é assim, ó, primeiro, você tem conhecimento sobre o tema que você está perguntando, o que você está pedindo para ela fazer é algo que você consegue validar. Se você não consegue, já tem uma negativa aí que é tipo assim, se você não consegue validar, você está correndo um risco já. Então, e é muito comum as pessoas pedirem coisas que elas não sabem, porque justamente ela quer aprender, mas ela não está pedindo para aprender, às vezes ela quer copiar e colar e botar num relatório para mandar para alguém. Então, se você não pode validar a resposta, o risco é muito alto. É melhor dar um passo para trás, né? Então, acho que é sobre isso. Exato. É isso, pessoal. Lembrem sempre de ser críticos com relação ao output da IA, senão você pode ter o seu pé congelado numa montanha qualquer dia desses aí. Seguindo para a próxima notícia, temos cada vez menos cliques. Como a IA do Google mudou o jornalismo. E aí, em contraponto com o que a gente acabou de falar, a gente tem a notícia da IA do Google Gemini fazendo muitas vezes o papel de porta-voz das informações quando a gente faz aquela pesquisa ali e chega o resultado antes de você mesmo ter que clicar no site. É complicado. Fala aí, Ciro. Beleza. Não, aqui eu só ia falar que a notícia pode parecer um pouco alarmista, porque se você ver, caiu ali, sei lá, 5 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, mas é devido àquele AI Overview que tem no Google, caso os leitores os ouvintes não saibam, mas é aquela parte do AI Overview, que é basicamente o Gemini... Hã? Caso alguém não usa Google? Caso você que não usa Google, mas tem o AI Overview que basicamente ele entra nos sites e faz um resumo da informação para já trazer ali para você e você não precisar sair clicando em um bando de links para ter a sua resposta. Só que esse sair clicando em um bando de links é justamente a fonte de receita primária de sites jornalísticos aqui, né? Então, é um problema. Então, e tem que ser adressado. Qual a maneira certa de adressar? Ainda tem muitas discussões acerca do assunto. O primeiro risco que vem na minha cabeça principal é que faz um ciclo autodestrutivo, né? Porque o AI Overview, ele usa as informações do site para dar resumo. Nisso, ele tira cliques do site, que talvez for um jornal menor, alguma coisa, entra em falência, o site feche, e aí o Google não consiga mais pegar a informação desse site. E aí vai tirar a utilidade do AI Overview, que vai ficar com menos fontes. Então, com certeza, algo tem que ser revisto, um novo sistema de monetização, alguma coisa, se o seu site for ali para as primeiras posições do AI Overview, mas é bem difícil negociar, você sendo um site dentro de uma plataforma, você negociar com o dono dessa plataforma. Né? Então, é difícil, tem que ter alguma batalha de direitos assim, que já houve no passado quanto aos dados de treinamento que entram no modelo, mas agora é um outro problema completo aqui, né? Então, o que me dizem? Afeta todo o mercado de
jornalístico, né, de notícias, e não é à toa que a OpenAI tem tentado, né, na verdade, eu acho que todas essas empresas têm tentado se aproximar de veículos de mídia, jornalísticos, para poder criar mecanismos para que tenha exclusividade, às vezes, né, ou seja, ó, a próprio veículo vai colocar as notícias ali como fonte, e eu, no caso, seria a OpenAI ou qualquer uma dessas outras, iriam priorizar, obviamente, essas notícias dentro da plataforma, porque os usuários estão buscando essas informações ali dentro do ChatGPT, do Gemini, etc. Só que esse comportamento também traz outras discussões, né? Porque a gente está falando que se quem fez o acordo vai ter as notícias priorizadas, a gente sabe que tem jornais que tendenciam mais para a direita, outros que tendenciam mais para a esquerda, então significa que quem, né, utilizando o ChatGPT como exemplo, que é uma ferramenta que a gente já pode dizer, pelo menos aqui no Brasil, uma ferramenta da massa, todo mundo acessa, o Brasil, né, tá até num ranking muito bem posicionado ali, falando de ChatGPT, né, OpenAI, o Brasil acho que é o segundo maior mercado deles ali de usuários. Então pensa que quem está pagando e está fazendo esse acordo vai ter prioridade de mostrar essas notícias, e aí a gente vem novamente na questão do viés, né? Então quem está pagando está influenciando mais gente, e aí a gente tem um outro problema. Totalmente. Eu queria fazer uma pergunta para o Ciro, porque eu sei que existe uma diferença de busca de notícias geracional. Então, eu sei que a geração mais nova consome muito notícias pelo TikTok ou o X, né? Talvez também. Mas eu já ouvi principalmente, né, falarem de consumir notícias pelo TikTok. Tem tido muito mais conteúdo gerado por IA também no TikTok? Cara, tem. Eu já vi muita gente falando que tem, só que eu acho que o algoritmo não me entrega. Assim, eu acho que eu não interajo tanto, então não me entrega, mas eu já vi gente falando que tem, mas o que tá mais com presença de IA, mas não muito na busca, assim, é o X mesmo. Muito. Tanto que tem um lado positivo, um lado negativo, mas basicamente toda notícia que você vai, tem nos comentários alguém discutindo com o Grok, né? Que é a IA do X. Aí bota tipo assim, @Grok, isso é verdade mesmo? Aí o Grok fala, sim, de acordo com os dados da ANAC, não sei o que, aí ele fala as coisas, a pessoa, não, mas eu não acho não. Aí às vezes o Grok dá uma lacada, mas não é sobre achar ou não, é a verdade, são os dados. Você pode checar no IBGE, não sei o que. Então, tipo assim, rola uma discussão em todos os comentários, assim, todos. Então, tem muito isso no X. No TikTok, eu acho que menos, porque o TikTok, o foco ainda é você tentar obter informações em primeira mão de quem, teoricamente, não tá ganhando nada com aquilo. É o foco do TikTok, assim, uma opinião honesta, entendeu? Então, tipo assim, quando eu boto assim, restaurantes gostosos em São Luís, que é a cidade onde eu moro, eu quero saber, tipo assim, o que a pessoa comum acha um restaurante bom, e não que alguém patrocinado e tal, que geralmente entra IA, muitos influencers e tal. Então é quando você quer buscar aquela informação mais do povo normal. No X, como tem mais discussões filosóficas e políticas e não sei o que, e das massas, aí tem muito mais a utilização da IA como ferramenta de pesquisa. Assim. Legal. Era mais a título de curiosidade. Eu acho que, assim, como usuário, talvez, tanto para, pensando na notícia anterior, para a gente manter esse senso crítico, quanto para a gente também favorecer os veículos de notícia, a gente entrar nos links que o Google Overview dá, de onde ele está referenciando, porque a gente tanto mantém o senso crítico de verificar se realmente é aquilo mesmo que o Overview está dando, e também a gente dá os cliques para esses veículos também reverter em receita para eles, efetivamente. E é interessante isso, porque era o que a gente fazia antes, né? Porque normalmente a gente ia no Google e procurava alguma coisa, a gente não costumava passar da primeira página, né? Geralmente a gente encontrava a resposta para o que a gente queria nas primeiras. Mas eu, particularmente, tinha o hábito de olhar uma ou duas páginas para ver se tinha coerência, para poder escolher minha resposta, porque às vezes você tem. Vou dar um exemplo aqui, pode ser um exemplo meio simplista, mas se você procurar uma receita no Google,
você vai ver a mesma receita explicada de várias formas. Um fala para usar 3 ovos, o outro fala para usar 4, e aí meio que você tem que tomar a sua decisão. E hoje a gente tem a resposta já muito pronta, e a gente vai gastar pouca energia para fazer essa validação, né? É muito menos do que a gente gastava antes, então acho que falta essa conscientização também das pessoas. E não necessariamente a resposta que você vai encontrar vai ser a melhor resposta. Vai que tem uma receita ali do bolo de fubá da senhorinha ali, que ninguém dá muito por ela, mas que quando você faz a receita, ela é diferente das outras e bem melhor. Então, diminui, inclusive, a diversidade das possibilidades de obtenção do conhecimento aqui também. Sim. Pessoal, acho que é isso. Muito obrigado. Camila, Ciro, Léo, valeu demais pela participação hoje. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Ótimo dia. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. É isso aí. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.